partir dessa aula, a gente vai começar a estudar intervalos de confiança. Então, eu vou começar explicando o que é um nível de confiança e o que é um nível de significância. Eu coloquei um texto aqui para te ajudar nos estudos, então eu vou dar uma lida e vou explicando o que significa cada coisa aqui com você. Uma estimativa por intervalo para um parâmetro populacional é um intervalo determinado por dois números. Bom, então vamos lá. O que significa isso daqui, né? Parâmetro populacional. O parâmetro populacional pode ser, por exemplo, uma média, que normalmente a gente representa por μ, uma proporção, pode ser o desvio padrão. Então, coisas populacionais é o que a gente está chamando de parâmetro populacional. Genericamente, esse parâmetro populacional eu vou representar por θ, pela letra grega θ. Então, uma estimativa por intervalo. O que significa uma estimativa por intervalo? Por intervalo, você tem que pensar como se fosse aqueles intervalos reais, né? Você tem, por exemplo, uma bolinha fechada aqui, uma bolinha fechada aqui no 2, uma bolinha fechada no 4, então você tem um intervalinho aqui que vai de 2 até 4. Normalmente a gente representa assim, ó, 2, vírgula, ou ponto e vírgula, 4, e fecha o colchete, tá? Então, isso daqui é um intervalo. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma estimativa, ou seja, eu não conheço esses parâmetros ou seja, eu não conheço um θ, tá? E eu vou tentar estimar o valor desses parâmetros. Para isso, eu vou trabalhar justamente com um intervalo, uma estimativa intervalar. Então, é isso que está falando até aqui, ó. Obtidos a partir de elementos amostrais. Elementos amostrais significa obtidos a partir de uma amostra. Tá? Então, se você vai fazer uma estimativa de μ, do P, do sigma, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar uma amostra e, a partir dessa amostra, você vai tentar dizer aonde que esses elementos aqui se encontram, onde que eles devem se encontrar. Quer dizer, você vai me dar um intervalo que deve conter esse parâmetro que você está estimando, tá? Ou μ, ou sigma, ou P. Então, obtidos a partir de elementos amostrais que se espera que contenham o valor do parâmetro populacional. Esse parâmetro populacional é justamente o θ. Então, vamos lá, parâmetro populacional, isso aqui é justamente o nosso θ, com um dado nível de confiança. Então, nível de confiança normalmente a gente representa por essa letra grega sigma, que é essa letrinha aqui, tá? Geralmente, trabalhamos com o valor de sigma entre 90% e 99%. O mais comum é 95%. Mas, às vezes, você trabalha com 98%, 97%, mas o mais comum é 95%. Isso aqui, normalmente, é dado no exercício. Em algumas situações, pode ser dado, ao invés do nível de confiança, o nível de significância. O que é o nível de significância? É o alfa. E a relação entre eles é essa daqui, ó. O gama é 1 menos o alfa. Ou seja, se o alfa, por exemplo, for de 5%, o nosso gama vai ser 1 menos 5% é 0,05, ou seja, 0,95, ou ainda, se você quiser, 95%. Ou seja, a soma do alfa com o gama sempre dá 100%. Se você estiver trabalhando com um nível de confiança, um gama igual a 90%, o nível de significância, o alfa, vai ser, se o gama for 90, o alfa vai ser 10%. É importante atentar para o risco do erro quando se constrói um intervalo de confiança. Se o nível de confiança é de 95%, o risco do erro da inferência estatística, ou seja, o que é uma inferência estatística? Inferência estatística nada mais é do que o processo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma população. A partir dessa população, vamos pensar em média que fica mais fácil. Vamos pensar, por exemplo, em idade média. Essa população ela tem uma idade média igual a mim. O que eu vou fazer? Eu vou pegar dentro dessa população uma parte dessa população. Essa parte aqui é o que a gente chama de amostra. Nessa amostra, eu posso, por exemplo, calcular
a idade média das pessoas que eu selecionei para compor essa amostra. Ou seja, eu vou ter uma idade média amostral x barra. A partir desse resultado, dessa estimativa, que a gente chama de estimativa pontual, porque x barra é um número, eu vou tentar dizer o que ocorre com a minha população. Ou seja, a partir do x barra, eu vou tentar generalizar essa informação obtida a partir de uma parte da população, ou seja, a partir dessa amostra, vou tentar generalizar essa informação, vou tentar generalizar esse resultado e tentar dizer qual que é o valor real da média, ou seja, valor real significa valor populacional, qual é a idade média de todas as pessoas que estão nessa população. Só que, para a gente generalizar, a gente vai trabalhar justamente com um intervalo de confiança. Ou seja, a gente vai fazer uma estimativa intervalar desse mi. A gente vai tentar dizer, olha, esse mi aqui está dentro de um intervalo. Por exemplo, aqui eu estaria dizendo para você o seguinte, ó, o mi está aqui dentro. Provavelmente o mi está aqui dentro. Mas é certeza que o mi vai estar aqui dentro? Não. Por que não? Porque a gente trabalha com um nível de confiança. Se você está trabalhando com um nível de confiança de 95%, você tem 5% de chance de errar. Assim, se construíssemos 100 intervalos baseados em 100 amostras de tamanhos iguais, então imagina que eu peguei essa amostra aqui, eu coletei aqui uma amostra, certo? Imagina que eu repeti esse processo 100 vezes. Eu fui lá, depois que eu fiz todo o cálculo, eu fui lá e peguei uma outra amostra. A partir dessa outra amostra, eu vou ter um x barra. A partir desse x barra, eu vou tentar generalizar de novo. Aí depois eu fui lá, peguei uma terceira amostra, que eventualmente pode até coincidir alguns elementos com os elementos dessas duas amostras iniciais. Calculo um x barra, a partir desse x barra tento generalizar. Teoricamente, cada vez que eu pego uma amostra, eu vou ter um x barra diferente. Então imagina que eu pegue 100 amostras. A partir dessas 100 amostras, eu vou construir 100 intervalos que nem esse daqui. Eu vou construir 100 intervalos de confiança. Um intervalo de confiança para cada amostra que eu coletei. A partir de 100 amostras, se o alfa, o nosso erro, é de 5%, em 95 desses intervalos, a gente ia acertar, porque está dentro do gama. Em 95% de todos os intervalos, você encontraria o parâmetro populacional dentro desse intervalo. Mas em 5% desses intervalos, você não ia ter, dentro desse intervalo, você não ia encontrar este parâmetro populacional. Nossa, é complicado, né? Então vamos tentar entender com um exemplo um pouco mais aplicado. Então vamos supor o seguinte, ó. Eu estou trabalhando com parâmetro populacional. Então, por exemplo, esse parâmetro pode ser a média que eu estava falando para você. Tá? Pode ser o desvio padrão, pode ser proporção. Vamos pensar na média. Vamos supor que a gente pegue 10 amostras, todas amostras de mesmo tamanho, e que a gente trabalhe com um nível de confiança de 90%. Então, o que significa esse nível de confiança de 90%? Significa que eu estou trabalhando com um gama de 90%. Ok? Muito bem, peguei as 10 amostras. A partir das 10 amostras, eu calculei, por exemplo, lá que eu estava falando para você, a idade média das pessoas dentro da amostra. Para cada valor que eu calculei, para cada x barra que eu calculei, eu vou calcular um intervalo de confiança. Então, vamos esquematizar isso da seguinte forma. Ó. Imagina que eu tenha uma amostra, vamos dizer uma amostra N1. A partir desse N1, eu vou ter um x barra 1. A partir desse x barra 1, eu vou construir um intervalo de confiança 1. Aí eu tenho uma segunda amostra, do mesmo tamanho da primeira. Eu vou calcular para essa amostra um x barra 2 e vou, a partir disso, construir um intervalo de confiança 2. E vou repetir esse processo 10 vezes. Então, eu vou ter um total aqui de 10 intervalos de confiança, 10 ICs. Tá? Então, é mais ou menos isso daqui, ó, que eu estou querendo dizer. Imagina que eu não sei o valor real da média das idades da minha população. Ou seja, eu não conheço esse Mi. Esse Mi aqui,
ele é desconhecido. Se eu conhecesse o mi, se eu conhecesse o parâmetro populacional, eu não precisava construir intervalo de confiança. Tá? O intervalo de confiança você só vai construir quando você não conhece o parâmetro populacional. Se você conhece o parâmetro populacional, você já tem o valor dele, você não precisa de nada disso daqui, você não tem que fazer inferência estatística. Então, imagina que esse θ aqui, na verdade, é o valor do mi. Então, o mi está aqui, ó, nessa linha vertical aqui, ó. Essa linha aqui, vamos fazer essa linha aqui de roxinho, tá? O valor do mi está aqui. Imagina que aqui, nesse eixo, você tem uma reta real. Tá? Você tem valores reais aqui. Então, o mi está aqui. Para cada uma dessas amostras, eu construí um intervalo de confiança. Peguei cada um desses 10 intervalos de confiança e representei aqui nesse tipo de grafiquinho. Tá? Então, você tem aqui do lado a amostra 1, a amostra 2, até a amostra 10. E cada barrinha mais escura, cada tijolinho pretinho aqui, é um intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança, aqui, por exemplo, ele começa nesse número e termina nesse número. O que a gente percebe nesse intervalinho aqui? Que ele contém o valor da média. Tá? A média está dentro desse intervalo aqui. Se você pegar, por exemplo, esse outro, ó, ele começa aqui e termina aqui. Ele tem esse valor aqui. Esse valor da média, esse valor mi, está dentro do intervalo. Então, vamos ler aqui. Ó. Os segmentos horizontais representam os 10 intervalos e a reta vertical representa a localização do parâmetro θ. Nota-se que o parâmetro é fixo, porque é o valor populacional. A média, a idade média de uma população não muda. É aquele valor e ponto. E que a localização do intervalo varia de amostra para amostra. Consequentemente, podemos falar em termos da probabilidade do intervalo incluir o θ, e não em termos da probabilidade de θ pertencer ao intervalo, já que o θ é fixo. Esse é um erro muito comum quando a gente trabalha com intervalo de confiança. É normal isso. A gente fala que a probabilidade do θ, no caso aqui do mi, tá? Do θ, que é o parâmetro populacional, está dentro do intervalo é de 90%. Mas não é isso, porque o mi ele não varia, o mi está fixo. O que está variando são os intervalos. Então, você tem que pensar ao contrário. Não é a probabilidade do mi estar dentro do intervalo. É a probabilidade do intervalo conter o mi. Então, a probabilidade de você construir um determinado intervalo de confiança e esse intervalo conter o mi é justamente isso aqui, 90%. Lembra que esse intervalo é aleatório e, na prática, somente um intervalo é construído por meio da amostra aleatória obtida. Tá? É o que eu falei para você. Para cada amostra, você constrói um único intervalo. Como utilizamos uma confiança, um gama de 90%, somente 9 dos 10 intervalos, que seria, de onde surgiu esse 9 aqui? Seria 90% de 10. Tá? São 10 intervalos ao todo, 90% desses 10 me dá 9 intervalos. Só 9 intervalos vão ter o verdadeiro parâmetro, o parâmetro populacional, ou ainda o θ. Então, pode ver aqui, ó, esse intervalo aqui contém o mi, esse contém. Está vendo que este intervalo aqui, este intervalinho aqui, não contém o parâmetro, não contém o mi, não contém o parâmetro θ. Todos os outros contêm, quer dizer, 9 de 10 contém. Um deles não contém. Na verdade, esse que não contém seria aqueles 10%, seria o nosso alfa, né? Porque se o gama, o nível de confiança é de 90%, o nível de significância, que seria o alfa, seria de 10%, que na verdade é o erro. Então, aqui, ó, a interpretação genérica de um intervalo de confiança. Como que a gente interpreta? Se a gente obtiver várias amostras de um mesmo tamanho e para cada uma a gente calcular os correspondentes intervalos de confiança com o coeficiente, aqui ficou faltando um negocinho. Com coeficiente ou nível, tá? Tanto faz falar coeficiente ou falar nível. Coeficiente de confiança ou nível de confiança. Aqui faltou o gama. Então, coeficiente de confiança gama ou nível de confiança gama, esperamos que a proporção de intervalos que contenham o valor do parâmetro θ seja igual a gama. Ou seja, o alfa, que é o nosso erro, vai corresponder à proporção de intervalos que não vai conter esse parâmetro θ. É justamente isso aqui. Ó. O gama é 90%, 90% dos intervalos contém a média e o alfa 10%, ou seja, 10% de todos os intervalos não contém a média.
esse que é o conceito, essa que é a parte teórica, é isso que você precisa saber para começar a calcular os intervalos de confiança.